Olá a todos, que a paz do nosso Pai vivo e do nosso Cristo vivo esteja agora alcançando o seu coração e que o Espírito Santo venha iluminar a sua mente para que você possa ter o entendimento daquilo que iremos falar aqui neste vídeo. Portanto, quero dizer a todos, e principalmente a você, que é uma pessoa de pouco entendimento e de uma pessoa que não se interessa por coisas mais profundas e de revelações segundo o entendimento, então você não deva ver este vídeo, porque não é para você. Estarei tratando aqui de um assunto a respeito de 3 pactos que existem nesse mundo. Então, se você não é uma pessoa que tenha interesse a isso, por favor, não veja esse vídeo, tá bem? Esse vídeo aqui não é para sensacionalismo, não é para as pessoas que estão aí, como é que eu posso dizer assim, pessoas que estão distraídas, pessoas que estão preocupadas com o time ou com a novela. Não é para você. Isso aqui é para pessoas que têm um senso um pouco mais refinado, e eu não falo isso com desdém e nem tampouco com arrogância. Nós vamos falar então do pacto antigo. O que é um pacto antigo? O pacto antigo é uma designação de espírito que vem a este mundo, e isso desde o começo do mundo. Por isso que quando você vê lá na Bíblia, você vê lá 2 sementes, você vê, por exemplo, Abel e Caim. Daí para cá começou-se este pacto. Ou seja, de um lado nasce algo espiritual do bem, ou representando, e do outro também o espiritual do mal. Eu quero falar primeiro do mal, porque o mundo em que nós estamos inseridos, a própria Bíblia diz que ele jaz no maligno. O que significa essa palavra jaz? Jaz significa morte. Tanto é que você vai ver ela, a única vez que você vê essa palavra, você vai no cemitério e você vai encontrar lá, aqui jaz. Então Jesus disse que o mundo está morto no maligno. Então, por esta razão, nós falaremos mais da parte do mal, o pacto antigo, depois falaremos do bem, e como esse assunto é longo, então possivelmente estaremos fazendo vários vídeos. Então, o que acontece? Lá no mundo espiritual do mal, existem hierarquias. Existem hierarquias. E algumas dessas hierarquias elevadas, elas encarnam aqui. Talvez você ache que esse é um assunto de doido. Não é para você, eu já disse. Isso aqui é para quem consegue entender. Então, há pessoas neste mundo que elas são encarnadas por intermédio desse pacto antigo da parte do mal. E em cada momento da nossa história, em cada momento em nosso mundo, acontece o seguinte: eles tomam posse para exercer cargos como reis, rainhas, presidentes, prefeitos e uma série de autoridades, ou também de empresários. Então o que acontece? Por que isso acontece? Eles vêm como garantia de preservação de que esse mundo deva continuar sendo do jeito que é. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos aí essa parte do mundo que muitos não conseguem entender. Por que o mundo é tão ruim? Por que o mundo é assim? E tem o bem, mas tem mais o mal, por conta disso. E esses espíritos estão, então, dentro de pessoas. Eles vêm designados para manter
a ordem do qual eles fizeram o pacto lá no passado, o pacto antigo, antes deles virem aqui. E aí então eles mantêm esse mundo dentro de uma dualidade, dentro da dualidade. Mesmo no momento em que você pensa que é o bem, mas é o mal. Por exemplo, as maiores autoridades, quando elas fazem com que você pensa que ela está te fazendo bem, na verdade, ela não está te fazendo bem. Ela está te prendendo dentro daquilo que é o mal segundo ela. Porque somente as autoridades neste mundo é que pode crescer. Então essas pessoas que vêm com esses selos, elas têm o quê? Elas têm condições, e dentro das sociedades secretas, de conhecimentos alquímicos, conhecimentos elevados, que leva ela a um certo conhecimento para que ela possa causar o domínio. E o mundo nunca muda. Nós falaremos da parte espiritual, aí nós vamos entrar em Cristo, onde há, então, a condição de mudança. Então, o que acontece? No mundo, quando você veja falar de guerras, não é você que faz a guerra. Você nem sabe de onde vem, mas você é sacrificado, você é o soldado, você é até o general, mais menos, né? O general é o que comanda. Então essas coisas eu quero estar alertando para vocês, porque na verdade muitas pessoas acham que os espíritos malignos, eles não têm acesso aqui. Claro que eles têm. Ah, não, porque é a dimensão. Mas existem aqueles que foram então enviados para esse mundo. Isso chama-se o pacto antigo. Falarei do pacto falho e do pacto novo, mais lá adiante. Agora vamos falar da parte espiritual do bem, né? Então, como eu disse, desde que o mundo é mundo, só vem mal. Mesmo dentro da religiosidade, você vê onde esses seres, eles ocupam a religião, para que você possa ficar debaixo de uma cegueira. E aí, então, eles controlam a humanidade com uma coisa chamada dualidade. Ou seja, dualidade, na verdade, é uma frequência. E que você não consegue sair, porque ela é equiparada dentro do bem, mas também ela não pode se esquivar do mal, ou seja, ela não pode abrir mão do mal. O bem e o mal estão juntos. Então, lá da parte espiritual do bem, o que acontece? Também existe, desde a fundação do mundo, os pactos. Existem também. Quando Jesus veio aqui nessa terra, se você observar bem e olhar bem a João, lá Jesus fala, aqueles que eram teus. O filho falando com o pai, Jesus falando com o pai. Aqueles que eram teus, que me deste neste mundo. Ou se eram teus, então estava lá e veio para cá. Entendeu? Então Jesus estava buscando aqueles que eram o quê? Do Pai e que foi dado a Cristo. E por que então Jesus ele estava fazendo esta oração? Ele estava dizendo que tinha um grupo aqui na terra que antes da fundação do mundo eles foram enviados para cá. Também um pacto antigo da parte do bem. Eles foram enviados para cá para contrapor esse antigo pacto em que domina o mundo. Então Jesus usou aqueles discípulos para levar a sua palavra e levar o bem para aqueles que acreditavam nele, mas que eram chamados. Nem todos podem ouvir a mensagem, a palavra de Deus, porque só ouvirão aqueles que são dele. Aí é o que disse Jesus. Aqueles que não são meus não vai conseguir ouvir o que eu tenho a dizer. Então isso significa que tem pacto. Então significa que tem no nosso meio pessoas que às vezes nem sabem que ela tem esse pacto. Elas estão dormindo.
como eu já disse, os que são desse mundo, então eles já veio e são acordados e conseguem descobrir para que vieram. Esses que são enviados por Cristo, eles estão como que dormindo espiritualmente, vivendo nesse mundo. E muitas das vezes as coisas não dão certo para eles, porque eles não fazem parte desse mundo, são peregrinos, vieram para cá para cumprir uma missão. Então são espíritos designados a este mundo e que estão dentro de um corpo. E, pasmem, esses podem estar dentro até de um mendigo, dentro de as pessoas assim que para esse mundo de repente são as mais improváveis, mas são pactos antigos. Então são pessoas desta forma que quando desperta vai então mudar o mundo. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque está acontecendo nesse momento uma ativação. Você já ouviu falar dos 144 mil? Sim. Então, estão sendo ativados. E muitas das vezes, ao ler a Bíblia, você pode achar que a questão ali, da forma que é interpretada literalmente, não é nada disso. Está sendo ativadas aqueles que desde a fundação do mundo foram escolhidos para estar dentro desse pacto. Agora, o que eu quero então trazer a você? Dentro das sociedades secretas, todas elas se voltam para este mundo. Os construtores, não é isso? Vou ler um versículo aqui para você entender melhor o que eu estou trazendo aqui. Diz assim, olha, 21 de Mateus, versículo 42. Disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, ou melhor, posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Você vê que Jesus está dizendo aqui que a pedra da construção deste mundo, e que foi rejeitada pelos construtores, é Jesus. E se você for analisar desde o começo da Bíblia, Jesus era o quê? Ele foi também um escolhido para vir aqui. Aí você fala, mas ele é o Cristo, é Deus. Tudo bem, mas ainda assim ele foi escolhido pelo Pai. E nós fomos escolhidos pelo Cristo para estar aqui, ou pelo Pai. Porque, como ele disse, ele é o Verbo e ele se encarnou, ele veio lá do outro mundo, nós também viemos de lá para isso. Nós não estamos aqui, meus irmãos, filho da Maria, filho do João, do José. Nós estamos filhos de Maria, estamos filhos de José, estamos filhos de João, estamos filhos de qualquer um. Porém, nós não somos isso, nós somos o Filho de Deus, os filhos de Deus que foram enviados para este mundo, para este momento. Em cada época, neste mundo, foram enviados, escolhidos para uma determinada época, um determinado momento. Agora, quem são esses construtores? A palavra construtor, na verdade, ela se remete a maçom. Então, por aí você vê quem é que constrói esse mundo. E quando eu falo constrói, ou que faz jus a esta palavra, não é uma construção de alguém que pega uma colher e constrói. Lá no começo, sim, era aqueles que construíam, que faziam, eram engenheiros, eram arquitetos, pessoas que faziam os templos. Mas aqui, os que constroem o mundo, que são os maçons. Aí eu pergunto para você, maçom, o mundo que vocês dizem da fraternidade e etc e tal, por que ele nunca muda? Por que sempre vocês não conseguem mudar, se está na mão de vocês? Por que a África está passando fome? É a minha pergunta para você. Por que lá os negros, e não estou aqui me referindo com desdém também não, por que eles passam o que passam?
Será que é porque Deus não está com ele? Não, negativo. Deus está com eles. E são vocês que estão construindo e deixando a pedra angular, a pedra que seria para construir esse novo mundo, esse novo reino, vocês tiraram. Embora vocês até falam aí no grau 18 a respeito de Jesus, mas, na realidade, vocês nada têm com eles. O mestre de vocês é Irã Bife, o mestre de vocês aí é o Salomão, e nada a ver com Cristo. Então eu quero trazer essa mensagem. Dentro desse pacto antigo, existe alguns aí dentro da sua loja que não fazem parte desse pacto. E aí então eu vou falar no outro pacto, que é o pacto falho, e depois no pacto novo. Então por isso você deve nos seguir aí e entender. Mas qual é o desafio aqui? O desafio aqui não é desafiar você, porque com certeza você está aí porque você foi chamado para isso. Ou seja, é o seu caminho. Não se pode pegar um gato e fazer com que ele seja um cachorro. Não se pode pegar um limão e fazer com que ele seja uma pera. Cada um foi designado para isso. Então, essas palavras não são por forças e nem por violência, e nem são tampouco para afrontar ninguém. Se você está seguindo o pacto, mas se você é um pacto falho, mais à frente vou estar falando, você vai sentir que você não deva ficar aí. Porque está havendo um momento de separação e você, como eu sei que tem pastores, tem de todas as religiões, estão aí dentro. Então, de repente, você é uma pessoa que não é para estar mais aí. Acabou. Foi um momento. Você passou por aí como eu passei dentro de uma denominação, e não vou falar mal da denominação, mesmo não tendo não tendo nada com a religião, porque Cristo vive em mim, mas não vou falar mal dela porque eu tive que passar por aí. Eu tive que passar, como muitas pessoas vão passar por aí até que seja então ela desperta. Tá bem? Vamos prosseguir num próximo para falar do pacto novo.